Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente está aqui na redação de Carta Capital e vai trazer uma entrevistada. Ela é formada em gestão de política pública pela USP. Ela exerce a palhaçaria há mais de 15 anos que ela está envolvida aí com as artes. Vai contar um pouquinho aí de um espetáculo que ela está trazendo, que discute um pouco da mulher no trabalho. Ela tem um personagem chamado Palhaça Vírgula. O nome dela, Jéssica Alves. Muito obrigado, Jéssica. Obrigada, Augusto, pelo convite. É um prazer estar aqui na Carta. Legal. Queria primeiro te perguntar o que é ser uma mulher palhaça, né? Esse desafio, me parece. Sim, acho que ser uma mulher palhaça é ser uma artista que abre o seu picadeiro tendo algo a dizer para o público. Essa arte no Brasil, ela começa com a Chamego, né? Com o palhaço Chamego, interpretado por Maria Elisa Alves dos Reis, homenageada esse ano no Carnaval. Sua família estava lá presente na Sapucaí. Essa arte no Brasil começa com a Maria Elisa Alves dos Reis, pelas nossas pesquisas históricas, que ela começa com um personagem de palhaço chamego. Então ela fez um hackeamento de gênero para entrar na atividade da palhaçaria, que é tradicionalmente mais exercida por homens. Então as mulheres entram nessa trincheira do palhaço, dessa figura sublime e cômica que trata do perdedor, do que não é ouvido, do que é inadequado, do que já é ignorado pela sociedade para fazer o riso. E quando as mulheres entram nessa arte, as suas dramaturgias vêm trazendo coisas de suas realidades, entre elas a maternidade, situações de machismo, preconceitos. As mulheres trazem por meio dessa linguagem uma mensagem de liberdade artística, de comicidade a partir da opressão, do humor do oprimido, tanto que tem pesquisadoras como a Jaqueline Ibsen que fazem a relação entre palhaçaria e teatro do oprimido, olhando essas dramaturgias que trazem a voz da oprimida para a cena. Então, tem sido assim ser mulher palhaça, na geração já de palhaça de escola, de palhaça que foi para a sala de aula criar uma cena, e enfim, fui levando as minhas questões de gênero com ou sem o preparo pedagógico para a gente discutir isso, mas é preciso refletir sobre isso na construção de uma figura cômica feminina, porque desde o figurino, a caracterização, até o assédio dentro da atividade cênica, cômica, vamos modulando a nossa performance para comunicar de forma cômica com o público, mas existem algumas barreiras relacionadas à sexualização, né, do corpo da mulher, e, enfim, que a gente vai atravessando para chegar na atividade da risada, né? Você é uma palhaça de escola, né? Você deixou claro, só para o público entender, é uma diferença do palhaço formado no circo, né? Onde as pessoas têm a imaginação de que a maioria é formada ali, ou todo mundo é formado ali, e tem a de escola como a sua. Sim, as pessoas perguntam, então você trabalha num circo? Não, eu sou de uma geração onde o circo social já tinha se espalhado pelo Brasil, essa noção de formações circenses de cunho social, que difundem essa tradição para pessoas de fora da lona exercerem essa atividade, como artistas de rua, artistas da cena, de diversos outros lugares que não a lona, possam também exercer atividade circense. Mas tem os palhaços e palhaças de tradição, de lona, né? Como a Florcita, que é uma palhaça de tradição da lona, legal de conhecer. Mas é menos presença. Tem mais presença de mulheres palhaças para fora da lona. Agora, Jéssica, por que traz essa temática, né? Você citou aí que mulheres, palhaços, elas trazem essa temática muito do que vivem no dia a dia, do que sofrem, né? Dos seus desafios, das suas dificuldades. Por que você acha que vocês levam isso para o palco? Vocês preferem levar essa temática? Não é o caso de todas. Existem milhares de palhaças, não só no Brasil, em outras partes do mundo também. Acho que é porque existe comicidade na nossa vivência. E assim como na tradição masculina se procurava a comicidade a partir das atividades que se estava fazendo, né?
atividade de trabalho, atividades do cotidiano, que a tradição masculina tirava essa comicidade. Acho que as mulheres, quando se veem sobrecarregadas, quando se veem nessas situações irônicas da vida, de sobrecarga e de barreiras excessivas para acessar as mesmas coisas, acabam fazendo a risada dessa própria fricção, né? Então, de sermos perdedoras em outros aspectos, de sermos exploradas em outros aspectos. Então, acho que a tradição de cômicos masculina, ela traz o humor de classe, por exemplo, muito presente, até mesmo essa tendência chapliniana e tudo mais. Mas, no caso das mulheres, a gente tem a oportunidade de fazer a risada de outras coisas. Não é o caso de todas, né? Algumas vão fazer a risada sobre cozinhar uma comida, ou sobre dirigir um veículo, sobre conduzir um barco. Tem metáforas que vão trazer essa poesia na dramaturgia, e não necessariamente isso vai estar atrelado a um humor militante, mas existem algumas que assumem mais frontalmente essa missão de transformar a sociedade simbolicamente, né? Tem as leves e discretas no Rio Grande do Sul, que falam em relação à cultura do Centro de Tradições Gaúchas, o sexismo dentro da tradição gaúcha, por exemplo, elas vão questionar os papéis de gênero dentro dessa tradição. Tem palhaças que vão falar de sua experiência de maternidade. Tem a Priscila Senegalho, a palhaça Funúncia, que vai fazer rap, falando para as adolescentes que elas podem se vestir como quiserem, que elas podem escolher não se casar, que elas podem escolher por elas, entrando mais de frente com o circo, com a popularidade da arte circense, com essa possibilidade de ampliar a noção de liberdade do público feminino, né? E a comédia acaba sendo uma boa forma de tratar disso e atualizar questões que não se resumem só à classe, para falar do palhaço como perdedor, né? Tem outras batalhas perdidas que nós precisamos rir. Você também ingressa nessa técnica, falando de contestação, contestando o papel da mulher que às vezes sofre na sociedade. Você tem um espetáculo Dia de Cã, que vai estrear em março. A gente vai estar falando mais dele aqui, onde é que vai acontecer, mas eu queria que você relatasse esse espetáculo especificamente, o que ele trata, o que você expõe nele e o que você provoca para o público. Certo, o Dia de Cã é o espetáculo da palhaça trabalhadora no seu dia a dia da correria, exposta a diversas micro e macro agressões, desde o momento em que se coloca para fora de casa. Dentro dessa dramaturgia é a partir daí. Então, o assédio no transporte público acaba sendo um tema, a vulnerabilidade da exposição da trabalhadora a todos os sistemas que ela precisa utilizar para, enfim, correr atrás de sustento para sua casa, né? E as coisas que acontecem dentro de um turno de trabalho. Você está lá para trabalhar, mas você encara outras dimensões que o seu corpo naquele espaço traz, como o assédio sexual no ambiente de trabalho também. O espetáculo é um monólogo, né? Você você apresenta ali. Aliás, você tem uma presença cênica muito forte. Você fez dança, né? Que também ajuda bastante. Tem uma música específica para o espetáculo. Queria que você contasse essa montagem, porque tudo isso engrandece o projeto e ressalta o que você pretende passar para o público. Sim, esse espetáculo ele é feito numa linguagem física, né? Linguagem de ação física, trazendo a dança, que também é muito presente nos meus estudos, junto com a palhaçaria desde o início. Então, isso me fez encomendar com o Marcelo Bueno a trilha sonora para embalar o trajeto da trabalhadora nesse dia. Então, é uma linguagem não verbal. Quando usa o verbo é dentro do gramelô, que é aquela língua de nenhum lugar, aquela língua que não está falando palavras exatas. E assim é retratado esse dia de trabalho dela, embalado por essa trilha sonora. E
Enfim, mostrando a situação da trabalhadora em mais um dia de numerosas humilhações. É uma homenagem para nós trabalhadoras cansadas, que aguentamos muito, ainda somos simpáticas e estamos expostas aí, esperando mudança também, né? Pedindo por mudança, denunciando. O tema é oportuno, né? Quer dizer, o mês de março aí, mês da mulher, e você vai estar com esse espetáculo no Sesc Casa Verde, nos dias 7 e 8, e no Sesc da Avenida Paulista, do dia 13 de março a 28 de março. São apresentações aos sextas e sábados, certo? Queria que você contasse um pouco o que você quer que o público perceba ali na sua apresentação, nesse dia de Cannes, nesse espetáculo. Bem, a palhaçaria para mim é uma arte de identificação, né? Então, poder trazer coisas que partem da minha vivência, curadas esteticamente, coreografadas, embaladas numa trilha sonora, para as minhas iguais e as mulheres poderem se identificar, rir de sua própria situação, e para que os homens também possam ver e se sensibilizar com como essas violências somam no nosso dia, né? É nítido que o objetivo da gente é parar a violência contra a mulher. E eu fico feliz de poder fazer isso com o humor, um humor com responsabilidade social. Não tenho medo de estar falando em favor dos direitos humanos e dos direitos das mulheres com a risada, porque rir é um ato político. E é pela risada que os homens procuram normalizar as violências que cometem diariamente contra a gente. Porque é pela cumplicidade da risada dos outros que eles sabem que vão ser desresponsabilizados depois. Porque não era nada, porque era só uma brincadeira, porque ela deve estar de TPM. E eu preferi fazer tudo isso sem usar o verbo, porque é muito doloroso, e a gente também tem discutido dentro das artes cênicas o quanto reproduzir ou não a violência dentro do espaço cênico. Então, prefiro teatralizar. A professora Leda Maria Martins tem puxado essa discussão sobre violência e dramaturgia nas artes da cena, e isso ressoa muito comigo também, né? A minha intenção não é reproduzir a violência em cena do jeito que ela acontece, ou construir um ato dramático ou trágico sobre isso, mas sim um ato cômico, a partir da necessidade de esperança de que a violência diminua, mesmo que a gente saiba que dentro da condição de trabalhadora, a mobilidade dentro dessa condição é mínima. Então o riso, ele vem acalentar também. Trabalhar como palhaça, ser uma mulher palhaça, para mim também é fazer rir, é acalentar diante do que a gente não pode mudar, mas que é importante para estabelecer a nossa humanidade, o nosso lugar de alegria, e onde pode estar a nossa alegria mesmo expostas a tanta coisa. Você já tem 15 anos aí de arte, de palhaçaria, né? Como é que é? Eu creio que parte ali do que você coloca no espetáculo são experiências que você viveu. A arte está muito ligada assim, também à nossa presença, né, no cotidiano. Queria que você contasse um pouco o que você trouxe da vida real, do mundo real, para o palco. Legal. Bom, começa do fato de que eu sou pedestre, eu sou uma usuária do transporte público e também de outros sistemas públicos, educacionais, de saúde. Então eu parto desse lugar da correria. Desde 2012 eu tô aqui em São Paulo, saí de São José dos Campos e vim já com o objetivo de ser palhaça, que eu tinha começado 3 anos antes, para fazer a correria. Então, as numerosas experiências de assédio no transporte público e o movimento das mulheres que foi feito também alguns anos atrás nas estações de metrô, se manifestando contra o assédio no transporte público, é parte da minha história, do meu engajamento como feminista na minha relação com a cidade, que aparece nessa cena. E outras questões, como o assédio dentro do trabalho, que eu já passei bastante, outras colegas também. Eu também vi perseguição a colegas que denunciavam no jornal do movimento operário, por exemplo, e que eram perseguidas e que queriam saber quem denunciou. Isso se tratando de combate ao assédio dentro do ambiente de trabalho formal, né?
que é uma das camadas. Então, são vivências, sim, que tecem a inquietude que me leva para a cena. Ou seja, por que eu não estou escrevendo isso para outra pessoa encenar? Ou por que outra pessoa não está escrevendo uma coisa para eu encenar? Porque vem da experiência e a palhaçaria, ela puxa as memórias que a gente tem para poder fazer a comédia. E para mim isso resulta muito nesse lugar do que esse corpo, dessa noção do corpo político, o que perpassa esse corpo em sua vivência, né? Isso porque eu não sou mãe, ainda tem outros atravessamentos não presentes que outras trabalhadoras também passam, né? Mas que já mostra que esse é um desafio de todas nós e que até mesmo os canais de denúncia, tudo isso precisa ser fortalecido. A nossa luta fica sendo secundarizada dentro do próprio movimento dos trabalhadores. Agora, finalmente, saiu o Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Mas a gente já conversava desde dezembro de 24, o que aconteceu com Julieta Hernandes, que mostra uma grande vulnerabilidade da mulher no nosso território. Então é urgente. Conta o caso Julieta Hernandes, porque é bem curioso, né, o fato que aconteceu com ela. Sim, a Julieta Hernandes é uma artista venezuelana que se mudou para o Brasil e fez o seu trajeto como palhaça de bicicleta. Então ela percorreu 14 estados brasileiros, do Rio de Janeiro, subindo, e quando ela chegou no estado do Amazonas, ela sofreu feminicídio num lugar que ela foi dormir para depois continuar sua viagem. Ela estava indo ver a mãe na Venezuela no Natal, dentro dessa viagem, onde ela atendeu a população brasileira com arte, com risada, com o seu trajeto de vida. Ela serviu a população brasileira com cultura, assim, voluntariamente, cuidando e acalentando o nosso público, até o que veio a ser o fim trágico dela, que marcou muito as mulheres palhaças aqui no Brasil, porque a nossa expectativa é poder abrir uma roda e fazer o nosso itinerário como circenses do mundo contemporâneo sem morrer. Não foi o que aconteceu com a nossa amiga. E a nossa comunidade ficou extremamente abalada com isso. E depois dela, muitas outras. Agora a gente está enfrentando, após o caso da Tainara, o caso da Priscila, sua amiga de 22 anos, que sofreu feminicídio. Agora. Isso tem sido muito presente nas nossas vidas. E a normalização da violência dentro dos nossos ambientes de convivência está em uma das raízes da desvalorização da vida da mulher. E isso não pode mais ser assim. Enfim. Queria que você falasse um pouco dessa sua participação nessas questões fora do palco, né? Você tem algumas atividades que você se envolve discutindo esse tema tão importante. Sim, eu tenho aproximação com os movimentos das mulheres. Não sou filiada a nenhum partido no momento. Me formei como técnica de política pública e tenho servido a projetos culturais, sociais e de desenvolvimento territorial a partir da minha formação. Também tenho atuado em educação profissional de gestores escolares. E no meu trabalho na gestão pública, em qual organização sou convidada, procuro trazer a noção cidadã, a noção de ampliação dos direitos de cada público atendido. Já trabalhei com infâncias, com mulheres na educação formal adulta, enfim, já desenhei e implementei projetos que têm a frente artística e cultural, mas também a frente de formação social, de fortalecimento dos direitos das mulheres. A gente tem articulação com o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, advogadas de direitos das mulheres que atendem os públicos dos nossos projetos também. E, enfim, procuro servir sabendo o tamanho do impacto da ação cultural frente a outras ações também muito necessárias, além da fruição cultural, para se tratar dessas temáticas com as pessoas. Agora é difícil, né, Jéssica? É um trabalho árduo, né, contínuo. O que você sugere assim às mulheres? O que você costuma dizer para elas quando vê essa vulnerabilidade toda? Nós estamos juntas, né, Augusto? E a gente não pode se perder desse fato.
Somos nós que carregamos a tal da economia. Somos nós que movimentamos e fazemos acontecer. E nós merecemos respeito. É da prerrogativa do respeito que devemos partir. Temos sim que utilizar os canais de denúncia que existem, temos sim que assinar como testemunha quando a gente vê alguma coisa acontecendo e nos fortalecermos enquanto exortamos os homens a pararem de perpetrar todos esses tipos de violência contra a gente, mesmo que comece com uma brincadeira. Violência contra a mulher não é brincadeira, não tem graça. As coisas perdem a graça quando envolve violência. Queremos viver num estado de graça. Precisamos cultivá-lo entre nós, nas nossas culturas femininas de cultivos, em rede. E nos cuidarmos. E nós precisamos que os homens também tenham escuta, porque está sendo falado, né? Os dados são alarmantes. Essa semana 6h27, eu estava no centro tomando um café para gravar um teaser e me mostra o feminicídio que aconteceu em Guaianazes naquela madrugada. A gente acorda tomando café com essas notícias. A desvalorização da vida da mulher. Então é importante que a gente não reproduza essa desvalorização por meio de rivalidade feminina ou outros tipos de achincalhamento de mulheres que favorece muito também essa atividade violenta que vem majoritariamente dos homens. Legal, vamos voltar aqui para o espetáculo, Dia de Cannes. Queria que você convidasse o público, falasse para ele te assistir lá no Sesc Casa Verde e no Sesc da Avenida Paulista, nas datas que a gente deu aqui, mas vamos repetir, de 7 e 8 de março no Sesc Casa Verde e de 13 a 28 de março no Sesc da Avenida Paulista. Vai lá, convida o público, por que ele tem que ir lá, pede para eles assistirem você lá, que é ótimo. A gente já acompanha o teu trabalho há algum tempo, vale a pena. Convido todo o público de São Paulo para se juntar a nós nas apresentações de Dia de Cannes, dia 7 e 8 de março, sábado e domingo, às 16 horas, no Sesc Casa Verde, para toda a família. Leva as crianças, leva todos os familiares. O show vai ser maravilhoso na arena do palco térreo da unidade. E entre dia 13 e 28, vamos ter uma versão mais intimista do espetáculo no Sesc Avenida Paulista. Os ingressos já estão à venda nas bilheterias, no site do Sesc. E que as mulheres possam vir se juntar a nós nessa celebração da nossa luta e nessa difusão da importância do respeito à nossa vida, e que homens que também queiram ouvir o ponto de vista das mulheres possam se juntar nesse ato cênico pelo respeito à mulher.